Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos. Estamos aqui para mais uma live, mais um ensinamento, aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. O meu desejo é que verdadeiramente essa palavra possa ter sentido, entrar nas suas vidas, nas suas mentes, no seu coração, como entrou no meu. Eu sempre pondero essa explicação para que vocês possam entender. Todas as ministrações que eu coloco no meu canal são ensinamentos de Deus para a minha vida. São coisas que eu começo primeiramente em mim, tá? Porque eu não consigo agir pelos outros, né? Nem pelos meus filhos eu consigo fazer isso. Então esse ensinamento começa primeiramente em mim. E Deus ele me trouxe uma palavra muito profunda e muito real, que poucas pessoas dão importância para isso. Hoje as pessoas elas brincam de ser crentes, elas brincam de ser cristãos, elas brincam de religiosidade, de ir para a igreja, mas elas não têm um compromisso com a palavra e com a verdade. Elas nem acreditam em Deus, né? Porque as atitudes que elas tomam, né? As coisas que elas fazem, demonstra que realmente elas não têm temor em Deus, não têm temor e nem amor, nem em Deus e nem das pessoas que elas dizem amar, né? Que as pessoas dizem amar, mas acaba destruindo vidas e sonhos de pessoas. Muitas vezes somente por causa de orgulho, de, como eu posso dizer, de coisas que ela se propõe a fazer para determinar e delimitar a sua vontade própria. E eu falo sempre isso e novamente vou falar sempre quando nós passamos a exercer o nosso desejo, a nossa vontade própria, ali não está o Senhor. Porque o nosso desejo ele é alimentado, a Bíblia fala bem claramente a respeito disso, que os nossos desejos de pecar, de alimentar a nossa carne, de fazer as nossas vontades, esses desejos são o próprio diabo que fomenta em nossas vidas. Ele, a oferta do diabo é que nós podemos fazer tudo e sermos felizes. O que importa é ser feliz nessa terra. Quantas pessoas já falaram isso, né? O que importa é eu ser feliz. Ou eu quero ser feliz. Não, eu vou fazer isso. Não importa, mas eu quero ser feliz. E na verdade elas estão dando um pulo, estão dando um mergulho na tristeza, na decepção, na loucura. Porque todo o desejo egoísta, quando ele é dado fruto, quando ele é dado vazão para se fazer, ele é um mergulho no abismo. E as pessoas elas não prestam atenção nisso. Porque o caminho do cristão é mortificar as suas vontades, é morrer. O cristianismo sem cruz, cruz quando eu falo é morte, o cristianismo sem cruz, ele é um falso cristianismo. A vida buscando a Jesus, a vida servindo a Jesus, sem morrer para as nossas vontades, sem morrer para os nossos desejos, é um engano para nós mesmos, é um lugar que nós não chegaremos a lugar nenhum. Então o Senhor me trouxe essa palavra, né? E o tema dessa ministração está lá em Apocalipse 3:11, mas eu quero ler a carta para a igreja de Filadélfia, né, que é a sexta igreja, se não me engano, a sexta igreja. Tá? É uma igreja que não entra, tá? Não entra. Veja bem, quero que vocês que quiserem acompanhar comigo, está lá em Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: Diz o Senhor que é santo e que é verdadeiro, o que tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem-se ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Não, essa igreja, eu me enganei. Essa igreja é a igreja que entra.
é a igreja que guarda a palavra da paciência, é a igreja que persevera nas orações, é a igreja que é firme. É a única igreja das 7 igrejas, né, que ali João escreve, né, dando, que Jesus revela para João, né, é a única igreja que entra. Ou seja, o que eu quero tratar aqui nessa ministração é: nós não somos os escolhidinhos de Deus, nós não somos os queridinhos de Deus. Muitas vezes nós nos rogamos, né? Não, é meu mesmo, não vou perder, né? Ou seja, coroa, pessoas, situações. As pessoas elas se arrogam disso, correndo o risco, né, de jogar fora ou perder a oportunidade de ser exaltado por Deus, de ser escolhido por Deus, de entrar nos céus, nesse caso de entrar nos céus. Ou seja, quando a igreja ela faz um trabalho de uma maneira qualquer, sem honra, sem temor ao Senhor, sem obedecendo às tuas leis, porque não adianta você obedecer 99% das leis de Deus e 1% não obedecer, você não vai entrar. É 100%. Santidade é 100%. Por isso que poucos, muitos poucos irão entrar no arrebatamento, entrar nos céus, irão ser salvos, porque hoje as pessoas elas não querem morrer para as suas vontades, elas não querem morrer para os seus desejos, elas querem sempre satisfazer os seus desejos e as suas vontades, e devido a isso elas perdem a promessa de Deus. Isso é em toda a história da construção do povo de Deus, da construção da igreja amada, do povo que foi escolhido. Eu vou ler aqui para vocês algumas passagens muito interessantes que diz claramente isso que eu estou falando para vocês. Uma das passagens mais tristes que eu acho, meus amados, é quando Saul, que foi escolhido por Deus, o primeiro rei de Israel, ele perdeu o seu reinado. Sabe, Deus tirou Davi e colocou, Deus tirou Saul e colocou Davi em seu lugar. Porque Saul, ele tinha algumas vantagens, ele era muito bonito, a Bíblia fala que ele era bonito, a Bíblia fala que ele era muito alto, né? Ele era um homem alto, muito vistoso, e quando ele foi escolhido pelo profeta Samuel, ele foi escolhido porque não existia ninguém tão belo, tão alto, tão vistoso como ele, né? E diante disso, ele abusou da graça de Deus. Ele se achou que não existia ninguém que poderia ser colocado no seu lugar, que ele era insubstituível. E Deus mostrou que não existe ninguém insubstituível. Nós fomos chamados, meus amados. Não é uma obrigação de Deus, é um privilégio nosso a salvação. Qual o preço que você está vendendo a sua salvação? Qual o preço que você está perdendo a sua salvação? Será que é pelo seu orgulho, pela sua arrogância, pelo seu egoísmo, pelo seu individualismo? O que tem feito você perder a coroa? E você sabe que você está perdendo a coroa. Porque nós sabemos, nós temos noção de quando nós estamos longe da presença de Deus. A presença de Deus, ela nos traz paz, ela nos traz saúde, ela nos traz comunhão. Você, quando tem a presença de Deus, você está tudo bem. Doença não bate na sua casa. Você deita a sua cabeça no travesseiro e acorda no dia seguinte em paz, tranquilo, bem descansado. Ainda que você tenha algum tipo de doença, tá? Isso não te tira a sua paz. Você sabe que Deus tem um propósito com aquilo. Porque eu costumo dizer, e sempre vou dizer, que santidade traz saúde. Santidade traz uma vida próspera. Próspera que eu digo não é de dinheiro, não. Também pode ser. Mas é mais de uma vida espiritual. Você ser próspero, ser uma pessoa que não toma medicamento, não fica doente, não se arroga em ser sempre a pessoa certa de tudo, saia de qualquer discussão, se cala diante da injustiça, porque hoje a maior graça que Deus pode nos dar e que poucas pessoas usam isso, meus amados, é quando nós nos calamos diante da injustiça. Nós, por acharmos que somos escolhidos, servos de Deus, nós sempre queremos falar, sempre queremos ter razão, sempre queremos justificar a nossa rejeição, ou o nosso abandono, ou qualquer coisa que acontece com a gente quer sempre se justificar, e Deus fala: calai-vos e sabei que eu sou Deus.
É Deus que nos justifica. Nós não precisamos discutir com ninguém, se justificar. Se nós realmente estamos no caminho de santidade, no caminho de justiça, Deus ele vai batalhar, ele vai brigar as nossas brigas. Ai daquele que toca no escolhido de Deus. A Bíblia fala claramente que quem toca no escolhido de Deus vai se machucar. Agora nós não vamos ser perseguidos de maneira alguma, nós não vamos ser abandonados de maneira alguma, nós não vamos ser traídos de maneira alguma, nós vamos passar tudo isso. Que o cristão que não tenha essas lutas, que não tenha esses embates, que não tenha essas perseguições, ele não é cristão. Porque neste mundo a Bíblia fala claramente o nosso chamado, quando Jesus chama os seus, ele fala assim, ó, neste mundo vocês terão aflições, vocês terão guerras, vocês terão batalhas, vocês serão perseguidos, vocês serão abandonados, vocês serão traídos. Então, é normal que o cristão passe por tudo isso, mas ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele. Nenhuma nação que tocou no povo israelense, eles sobreviveram para contar a história. Todos eles foram dizimados, destruídos. E o que não foram, vai ser, porque é o povo de Deus. A igreja é a mesma coisa. Aquele que mexe com a igreja do Senhor, nós somos a igreja, eles vão ser destruídos, eles vão ser lançados no lago de fogo, eles vão ser lançados no inferno. Desde que sejamos justos, desde que estejamos certos diante de qualquer embate ou qualquer injustiça, desde quando nós temos a certeza, mas nós não podemos discutir com ninguém. Nós não podemos querer provar a nossa inocência, porque quem nos justifica é Deus. Eu vou ler essa passagem muito triste, é um pouquinho longa, tá? Quando Saul, ele perde o seu reinado para Davi. Olha o que a Bíblia diz, né? A gente quer muitas vezes justificar os nossos erros. Veja bem o que aconteceu com Saul. Está lá em Samuel, capítulo 15, a partir do 10, diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: Lamento por ter escolhido, lamento por ter posto Saul como rei. Deixou de me seguir, de executar as minhas ordens. Samuel, que tinha ungido ele, ficou muito profundamente contristado, de tal maneira que passou toda a noite a chamar ao Senhor, pedindo misericórdia para que Deus perdoasse Saul, porque ser rejeitado, o profeta de Deus, o servo de Deus sabe o que é ser rejeitado, o que é pecar contra Deus. Ele chora noite e dia quando percebe que alguma pessoa está rejeitando Deus, que está pecando contra Deus. Ele sofre, muitas vezes as pessoas que fazem isso, elas não têm noção, ou elas não sabem o peso daquilo que elas estão fazendo. Então Samuel, ele passou a noite toda clamando, noite toda clamando. Logo de manhã cedo foi ao encontro de Saul, mas alguém lhe disse que ele não tinha ido, que ele tinha ido ao Monte Carmelo, erigir um monumento em sua própria honra, seguindo depois para Gilgal. Egoísmo. Hoje as pessoas elas querem ser adoradas. Hoje as pessoas elas são egoístas, egocêntricas, ególatras. As pessoas elas não querem adorar a Deus, elas querem se adorar, elas querem ter razão, elas não querem abandonar as suas razões para honrar o nome de Deus, honrar o pacto que ela fez com Deus, honrar a aliança que ela estabeleceu diante de Deus. Ela prefere erigir, montar um monumento para si só, para ter razão, para ser a pessoa certa diante daquela questão, mas não honrar o nome de Deus. Não obedecer às alianças de Deus, não obedecer à palavra de Deus. Eu vejo quando Saul faz isso, eu vejo um montão de situações na minha vida quando eu decidi fazer as minhas vontades. Em todas elas eu me dei muito mal, eu paguei um preço muito alto, muito alto. Então hoje eu não faço nada se o Senhor não me liberar. Enquanto o Senhor não vem e confirma que é para mim fazer, eu não saio do lugar. Me chamam de bobo, me chamam de besta, me chamam de que for. Eu recebo muitos nomes,
por muitas vezes não tomar uma atitude que qualquer homem tomaria, mas eu não tomo porque eu temo muito ao meu Deus. Eu não tenho problema em escutar isso de todas as pessoas, que eu sou bobo, que eu sou frouxo, que eu sou, sabe, fraquinho, que eu sou bonzinho. Enquanto o ser humano tiver dito isso para mim, dizendo isso para mim, eu não me preocupo, porque eu me preocupo o que Deus vai falar para mim se eu tomar a atitude dos meus desejos, das minhas vontades. Coisas que muitas vezes eu tinha vontade de fazer, e muitas vezes eu tenho vontade de fazer, mas o Senhor me segura como se fosse um pitbull. Pitbull as pessoas levam naquelas correntes assim, quase segurando no próprio pescoço do cachorro. Eu sou um pitbull. O Senhor ele me segura, sabe, bem perto do meu pescoço para mim não fazer as minhas vontades. O Senhor, ele me ama muito. O Senhor, ele me leva nos teus braços, no teu colo, porque eu sou o filho mais inútil dele. Se ele não mostrar o caminho, se ele não me dar a escapatória, se ele não mostrar a vontade dele, eu não saio do lugar. Eu tenho muito temor a Deus. Muito, muito. É muito fácil nós tomarmos uma atitude, meus irmãos. Agir por nós mesmos. A coisa mais difícil é nós ouvirmos Deus e fazer a vontade de Deus. É isso que é a vida do cristão. Quando finalmente Samuel encontrou Saul, Saul veio ter com ele saudando. Bendito sejas tu do Senhor. Daí Samuel disse, né? Tenho a dizer o que já dei cumprimento. Não, ele falando ainda para Samuel, né? Tenho a dizer-te que já dei cumprimento à palavra do Senhor. Ou seja, né, era para ele atacar os amalequitas, destruir tudo, porque tudo era oferecido para demônios. Tudo tinha uma oferenda satânica, das crianças até os animais, até as vestes, tudo. Então Deus, ele mandava entrar numa cidade e destruir tudo. Mas olha o que a desobediência de Saul, achando que ia comprar Samuel dessa forma, né? Ele disse assim: eu já fiz o que Deus mandou fazer, né? O que você mandou fazer, né? Daí Samuel, né? Ele falou assim: mas então o balido de ovelhas, que mugido de vacas, essa que estou a ouvir? Daí Saul fala: é verdade que o exército que o exército poupou o melhor que havia das ovelhas e da vaca. Mas ele falou assim, ó, poupou, mas olha a desculpa dele, mas é para ser sacrificada ao Senhor teu Deus. Todo o resto destruímos totalmente. Meu Deus, nós sempre queremos justificar os nossos erros, né? É para sacrifício do Senhor. Que mentira. Não, Samuel, ele ficou tão indignado, falou, não fala mais nada. Samuel era um profeta, e ele estava confrontando um rei que tinha o poder de destruir a vida dele, de matar ele. Mas olha a ousadia que Deus deu para ele. Ele falou, não diga mais nada. Escuta agora o que o Senhor me disse essa noite. Daí Saul já ficou preocupado. O que foi? Numa altura em que ainda não te tinhas em grande consideração, o Senhor fez de ti rei de Israel. Depois mandou-te cumprir estas ações, ordenando-te: vai, destrua completamente esses pecadores amalequitas, até que todos estejam mortos. Por que razão não obedecesse ao Senhor? Por que é que te lançaste sobre os despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que me disse. Trouxe o rei Agag, mas matei o resto dos amalequitas. Só quando as tropas pediram para ficar com o melhor dos animais e do saque é que eu autorizei para oferecerem ao Senhor teu Deus em Gigal. Já mudou, né? Não é mais para oferecer, é para as tropas, né? Alguma vez Samuel duro, né? Alguma vez o Senhor tem mesmo prazer ao holocausto e a sacrifício do que a obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele está mais interessado em que você obedeça do que na gordura dos carneiros. A rebelião. Olha isso daqui, rebeldes, todos os que estão assistindo esse vídeo. Isso é para vocês, rebeldes, que estão descumprindo a palavra de Deus e sabem que está descumprindo. A rebelião é um pecado tão grave
como a própria feitiçaria. A obstinação, ou seja, aquela pessoa que não volta atrás, que mesmo sabendo que está fazendo errado, mas não volta atrás, obstinação é uma coisa tão má como a idolatria. A pessoa obstinada que não volta atrás, mesmo sabendo que está errada, ela é idólatra. Ela está idolatrando a si mesma. E ela é feiticeira. Deus considera essas pessoas rebeldes, que sabe que está desobedecendo a Deus, mas desobedece, e é uma pessoa obstinada, que não volta atrás da sua palavra, mesmo sabendo que está errado, são feiticeiro e idólatras. Olha vocês que estão ouvindo de plantão, teme ao Senhor. Teme ao Senhor enquanto é dia. Porque se hoje você dormindo e morrer, em desobediência, em rebeldia, em obstinação, você vai acordar no inferno. Se arrependa do que você está fazendo hoje. Já que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou como rei. Meu Deus. Meu Deus, imagina você lá em cima, você já achando que está entrando no céu, sabe, já na porta, e de repente o diabo mostra que tem uma mancha nas tuas vestes, que tem um pecado grudado em você, e você ser precipitado lá de cima para o inferno. Isso vai acontecer com muitas pessoas, meus amados. Oxalá que Deus tenha misericórdia que não aconteça comigo e nem com os meus amados, e nem com vocês que estão ouvindo essa palavra. Daí ele reconhece, né, depois dessa palavra dura. Né? Ainda bem que ele reconhece, mas já era tarde demais. Ele tinha trazido rebeldia para a casa de Israel, e por causa dessa sua rebeldia, ele matou muitos soldados e muitas pessoas, porque a rebeldia dele possibilitou o exército inimigo atacar Israel e vencer. Então as nossas consequências, Deus não tem problema nenhum em perdoar, não tem. Mas sempre vai ter consequência do pecado que nós formos fazer. Ou doença que vai vir sobre a sua vida, ou morte de alguém da sua família, da pessoa que você mais ama, está idolatrando, não quer, sabe, não quer deixar Deus tomar aquele lugar que você colocou essa pessoa. A rebeldia ela é muito séria, meus amados. É verdade que desobedeci às tuas instruções e às ordens do Senhor. Tive medo do povo, por isso fiz o que me pediram. Rogo-te que me perdoes os meus pecados dessa vez e que venha comigo adorar o Senhor. Samuel não era para fazer isso. Samuel também, infelizmente, ele era considerado, o sacerdócio dele foi considerado como de Jesus. Ele era rei e sacerdote. Só que ele pecou aqui, ó. Samuel falou primeiro assim: não vou contigo, visto que desprezaste a palavra do Senhor. Também o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se ia a retirar, Saul agarrou-o pela aba da capa para o fazer voltar, rasgando-lhe um pedaço. E Samuel disse-lhe: Também o Senhor arrancou de ti o reino de Israel, hoje mesmo, e deu a um compatriota melhor do que tu, aquele que a força de Israel não mente, nem muda de intenções, pois não é homem. Saul insistiu: Pequei com certeza, ao menos me honra perante os chefes e povos, indo comigo para adorar o Senhor. Samuel dessa vez foi com ele, e assim Saul adorou ao Senhor. Depois Samuel ordenou: Traga-me aqui o rei Agag. Este chegou-se todo confiante, pensando consigo mesmo: Com certeza que o pior já passou. Eles vão seguramente poupar minha vida. Contudo, Samuel falou-lhe assim: A tua espada tirou os filhos de muitas mães, por isso agora será a tua mãe a ser desfilhada. E a seguir despedaçou ali mesmo perante o Senhor em Gilgal. Samuel regressou à sua casa em Ramá e Saul voltou para Gilbeá. Samuel nunca mais tornou-se a encontrar-se com Saul, embora tivesse ficado com muita pena dele. Também o Senhor ficou muito triste por ter posto por rei a Saul. Muitas vezes nós perdemos a nossa bênção, o nosso sacerdócio, por causa que nós não operamos e não obedecemos à justiça de Deus. Isso custou muito caro para Samuel. Muito caro. Ele pecou tendo essa atitude. E Saul perdeu o seu lugar de honra e Davi foi escolhido em seu lugar. Essa atitude de Saul com o rei Agag trouxe uma consequência muito grande
para a casa de Judá, para os israelitas. Uma das descendências do rei Agag, porque ele deve ter tido alguma relação ali, foi o Nabal, que perseguiu Mardoqueu e Ester, que quase dizimou a tribo de Judá. Ele era descendente do rei Agag. Olha a consequência do pecado de Saul, do rei Saul. Eu vou ler para vocês que eu acho também interessante que, novamente, uma pessoa que perdeu o lugar que achou que jamais iria perder, que era seu, a rainha Vasti. Ela, quando o rei ele fez o rei lá dos Medos e Persa, né, lá no Império Persa, ele fez um banquete, chamou todos os príncipes de todas as províncias, as pessoas importantes, né? E no final dessa festa ele chamou a rainha Vasti, a sua rainha, para ele demonstrar o quanto ela era bela, né? E demonstrar a sua honra através dessa rainha. A rainha Vasti, ela desprezou o rei porque ela se achava a mulher mais bonita e que ninguém poderia ser colocado no seu lugar. Olha o que aconteceu com a rainha Vasti. Está lá em Esther 1, tá? Eu vou ler 1 e o 2 para que vocês possam entender. Depois dessa festa, quando tudo terminou, o rei deu uma recepção especial para a população de Suzã. Tanto os pobres quanto os ricos foram 7 dias de festas nos pátios e jardins e palácios. Havia belas decorações, verde, branco e azul, presas com faixas de púrpura e argolas de prata suspensas em colunas de marfim, e canapés de ouro e prata num chão pavimentado com pórfiro, mármore, alabastro, pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro com os diferentes desenhos. Havia abundância de vinho real, porque o rei estava inclinado à generosidade. Todos bebiam sem constrangimento, quando tivessem vontade. O rei dera instrução para que toda a gente fizesse como lhe apetecia. Também a rainha Vasti ofereceu na mesma ocasião um banquete às mulheres do palácio. No 7º dia, sentindo-se alegre com o vinho, o rei ordenou aos seus 7 eunucos, Meumá, Bista, Herbona, Bigtá, Arbagdá, Setar, Carcás, que lhe trouxesse a rainha Vasti com uma coroa real na sua cabeça para que todos pudessem admirar a sua beleza, porque era uma mulher muito bonita. A rainha recusou obedecer a essas ordens e o soberano ficou furioso. Antes de tomar qualquer medida, ele resolveu consultar primeiro os homens das leis, porque não fazia nada sem o seu conselho. Tratava-se de pessoas muito sábias, conhecedoras das diversas situações e de todas as leis da justiça, e os seus nomes eram Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Mercena e Meumucã. 7 altos funcionários da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei. Que castigo prevê a lei? Perguntou-lhe, para que uma rainha recuse a obedecer às ordens do rei através dos seus eunucos. Memucã foi o porta-voz de todos. A rainha Vasti prevaricou não só em relação ao rei, mas contra todos os príncipes e cidadãos desse império. Corre-se o risco de as mulheres por todas as partes começarem a desobedecer aos maridos quando tiveram conhecimento do que a rainha Vasti fez. Antes que esse mesmo dia termine, as mulheres da Pérsia e da Média terão conhecimento da atitude que a rainha tomou, e falarão com os seus maridos da mesma maneira, e haverá desprezo e indignação por toda a parte. Sugerimos, pois, que se for do teu agrado, se publique um edito real que torne lei para os medos e persas, que jamais poderá ser revogada, na qual se decretará que a rainha Vasti seja banida para sempre da sua presença e que escolha uma outra rainha mais digna do que ela. Quando esse edito foi tomado público, todo o teu vasto domínio, todas as mulheres serão levadas a respeitarem os seus maridos, seja qual for o seu nível social. O rei e todos os seus colaboradores concordaram com esse parecer e decidiram decretar. Enviaram cartas por todas as províncias do império, escritas nas línguas de cada região, lembrando que cada homem deverá
ser soberano sobre o seu lar. Quando a ira do rei Assuero se foi apaziguada, começou a pensar na rainha Vasti, naquele que acontecera e na decisão tomada contra ela. Então os seus colaboradores sugeriu: vamos reunir as raparigas mais bonitas do império e trazê-la à presença do rei. Nomeia o rei agentes em cada província que selecione raparigas jovens e bonitas para o harém real. Regai, o eunuco responsável pelas mulheres, fará com que passem por tratamento de beleza. Depois as raparigas no qual agradar ao rei, tornar-se-ão rainha em lugar de Vasti. O rei ficou contente com essa opinião e plano. Logo foi posto em prática. Mardoqueu tinha uma prima muito bonita, de feições e formas. O nome era Radassa, mais conhecida por Esther, cujos pais tinham morrido e que ela tinha trazido para sua casa e educado como filha. As instruções quando essa rapariga era que, antes de ser levadas para junto do rei, deveria passar por 1 ano de tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra, seguida de outros 6 meses com perfumes especiais e unguento. Chegou a vez de Esther preparar-se para ir à presença do rei. Esther era filha de Abial, tio de Mardoqueu, que adotara por filha. Ele aceitou, ele aceitou vestir-se e arranjar-se de, ela aceitou vestir-se e arranjar-se de acordo com o gosto de Regal. Esther agradava a toda a gente. O rei sentiu-se atraído por Esther, mais do que por qualquer outra moça, de tal maneira que colocou na sua cabeça a coroa real e declarou-a rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu outro grande banquete para todos os príncipes e ministros, decretando feriado em todas as províncias e mandou distribuir presentes. Amados, Rainha Vasti é o símbolo da igreja. Ela foi tratada 6 meses com óleo, ou seja, com a unção do Espírito Santo, porque ela teria um trabalho muito grande. Através da atitude dela, ela salvou todo o povo da nação, quando o filho lá de Agag, né, ele fez o rei decretar um edito para matar todos os judeus, né, e através da rainha Esther, ela conseguiu o favor do rei para que a nação dela, que era judia, que eram os israelitas, fossem poupados. Então a gente percebe que ninguém é absoluto naquilo que ele acha que é. Hoje Deus te colocou um lugar de honra, mas se você negar este lugar, sabe que você está perdendo a sua salvação. Aquilo que Deus colocou na sua vida é ideal para a sua vida, é cumprimento de promessa na sua vida. É aquilo que você pedia, chorava, clamava, Deus te dá, e no momento que Deus te dá, você despreza, você joga fora. Saiba que com isso, com essa sua atitude, você pode estar dando a Deus para a sua salvação. Que desculpa você vai ter diante de Deus? Qual desculpa que você vai dar diante de Deus, sendo que você conhecia a lei, conhecia o mandamento de Deus, sabia que era errado, mas por a sua obstinação, ou seja, pela sua idolatria e pela sua rebeldia, pela sua feitiçaria, você deu prosseguimento às suas atitudes. Como você, sendo feiticeira e idólatra, você tem a intenção ou a certeza ou a paz que você vai ser salvo? Nós muitas vezes brincamos com fogo, nós não conhecemos um Deus que é juiz e justo de todas as coisas. Muitas vezes por uma brincadeira, por um orgulho, por uma birra nossa, nós podemos cair de cara no inferno. Deus me trouxe essa palavra, eu tive muito temor. Olha uma outra pessoa que perdeu, uma pessoa que andou com Deus. Judas andou com Deus, Jesus era a encarnação de Deus. Ele perdeu a sua salvação. Ele está até hoje e vai continuar por toda a eternidade no inferno por 30 moedas de prata. Acho que é 30 moedas ou 36 moedas de prata, não me lembro a quantidade. Ele vendeu o próprio Deus, ele traiu o próprio Deus. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Por isso que o cristianismo sem cruz é mentira, é falsidade. Você, enquanto não morrer para as suas vontades,
e estabelecer e obedecer às leis de Deus, à vontade de Deus na sua vida, o inferno te aguarda. Que Deus possa trazer luz ao seu coração, luz à sua mente, para que hoje você possa oferecer arrependimento. Que Deus traga arrependimento, porque até arrependimento é Deus que faz. Porque se você não se arrepender, você vai tornar a fazer, e seu corpo, a sua vida, até você acabar sendo totalmente travado na sua vida, sabe? As coisas não vai dar certo, você sempre vai ficar desesperado, você não vai ter paz, você nunca vai estar bem, até chegar um momento que você vai cair de cara no inferno, porque isso pode te levar à morte, a rebelião pode te levar à morte. Que Deus, quando ele escolhe alguém, escolhe os seus ungidos, por bem ou por mal, Deus vai tratar dessa pessoa até ela se lançar aos pés do Senhor e falar, tá bom, Senhor, faça a sua vontade, cansei de fazer a minha. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, para que nós não nos rebelamos contra a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.